Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai dar uma olhada no relatório que a Glassnode acabou de soltar em relação à análise on-chain do Bitcoin. É um período que o mercado está com uma tendência ali indefinida, lateralizando. De certa forma, parece às vezes que ele vai romper para cima, mas não, ele volta, ele vem romper para baixo. Então a grande verdade é que é um período de incerteza no mercado e nada melhor do que nesses períodos a gente entender no macro, no longo prazo, numa visão, dando um zoom out o que está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer sem mais delongas. Vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder um vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, ele tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Essa semana a gente vai fazer lives exclusivas para os membros com algumas novidades. Não dá mole, dá uma olhada, o link tá aqui na descrição. Mas então vamos começar e hoje a gente vai dar uma olhada no relatório que a Glassnode acabou de soltar em relação à análise on-chain do Bitcoin. Ele é um relatório que é soltado toda semana, então você pode acompanhar porque ele é totalmente gratuito. A gente sabe que a Glassnode cobra um valor muito caro, uma mensalidade muito cara para você comparar todos os indicadores, mas esse relatório é mais que o suficiente para você entender o que está acontecendo no mercado, então é isso que a gente vai dar uma olhada agora. E por que é tão importante você estar analisando esse relatório e os dados on-chain de uma forma geral? A gente sabe, né, que o Bitcoin está em um momento completo de lateralização, um momento até de certa forma meio chato. Ontem, às 9 horas da noite, o Bitcoin fechou acima de 50 mil dólares, então você fica naquela expectativa, e será que vai subir? Aí hoje o Bitcoin já recua de novo, já vai 48, 47. Então a grande verdade é que desde a queda acentuada que a gente teve do Bitcoin para 42 mil dólares, o Bitcoin ele se encontra aí no período de lateralização e acumulação, na minha visão. E toda vez que você acha que ele vai fazer um movimento, agora a gente vai recuperar, ou não, agora a gente vai cair mais, ele vai e volta, faz o contrário. Então está no período ali de acumulação que você tem que entender o macro, tem que entender o que está acontecendo, né, numa visão macro, para conseguir tomar melhor a sua tomada de decisão, porque a grande verdade então é que o Bitcoin esboça romper para cima, não rompe, esboça romper para baixo, não rompe, então está ali num período completamente lateralizado. Mas vamos dar uma olhada então em relação ao relatório. Eu separei aqui alguns indicadores importantes para vocês terem noção do que está acontecendo no mercado, então no macro em relação aos dados on-chain. Então vamos começar em relação ao balanço de Bitcoin nas exchanges. Então esse indicador aqui, ele mostra justamente a quantidade de Bitcoin, o volume de Bitcoin que tem dentro das exchanges. Ou seja, é nas exchanges que ocorre a liquidez imediata ali do ativo. Então, toda vez que a gente vê um volume decrescente, um volume caindo, isso é muito positivo, porque significa que o Bitcoin está ficando mais escasso dentro das exchanges, significa que as pessoas estão comprando nas exchanges e tirando das exchanges, isso é um sinal bullish, porque significa que as pessoas estão carregando ele para o longo prazo. Ninguém tira o seu Bitcoin nas exchanges se essa pessoa não tem a intenção de carregar ele para o longo prazo, porque se você quer vender o seu Bitcoin a curto prazo, você deixa dentro dos exchanges, porque lá tem liquidez imediata. Então o que a gente está vendo aqui é um trending desde abril do ano passado, na verdade. A gente alcançou o pico de Bitcoin ali, justamente ali no auge que a gente teve o problema de saúde que a gente está vivendo no mundo. E ali em março, abril de 2020, a gente teve um Bitcoin que fez uma recuada forte para 3 mil dólares. Naquele momento a gente viu um pico aí de inflow, ou seja, um pico de balanço de Bitcoin nas exchanges, significando que as pessoas estavam naquele momento ali depositando muito para se desfazer do Bitcoin. Muita gente não sabia exatamente o que ia acontecer, então naquele momento a gente viu o pico do Bitcoin. Desde então, desde aquele momento, a gente vê no macro, numa visão de longo prazo, a gente está vendo um balanço cada vez mais decrescente, ou seja, um Bitcoin cada vez mais decrescente, um Bitcoin cada vez mais saindo das exchanges. Isso é muito positivo. Aqui, quando a gente teve uma queda acentuada do Bitcoin de 60 para 30 mil dólares, vocês veem que a gente teve aqui um acréscimo de balanço das exchanges, ou seja, nesse momento aqui foi visto um inflow de Bitcoin nas exchanges. Só que agora, mesmo aqui com esse pequeno aumento, porque isso aqui, se você olhar no macro, isso aqui faz parte de todo um balanço decrescente. Porém, se a gente der um zoom aqui só nesse momento, vocês veem que a gente sofreu um inflow aqui nessa queda de 60 para 30 mil dólares do Bitcoin. Só que notem agora que mesmo com essa queda que a gente está vendo dos preços de 69 para 42 mil dólares, a gente não viu inflow significativo de Bitcoin nas exchanges. Isso é muito positivo, é isso que a Glassnode então está mostrando, que a gente continuamente está vendo um balanço das exchanges de Bitcoin diminuindo. Isso é positivo, porque o Bitcoin se torna cada vez mais escasso
e significa que as pessoas estão cada vez mais comprando Bitcoin e carregando ele para o longo prazo em suas hard wallets. Então, isso é muito positivo, principalmente também que a gente não viu um comportamento similar a esse aqui, quando o Bitcoin mais uma vez caiu de 60 para 30 mil dólares, que a gente viu um inflow. Então isso significa que a gente pode ter uma reabsorção mais rápida do que durou aqui por volta de 3 meses. Então aqui a gente tem um inflow e outflow, e vocês notam justamente que mesmo aqui quando o Bitcoin ele estava a 69 mil dólares, a gente continuamente via que picos de outflow, significa que as pessoas ainda estavam continuamente comprando e tirando o Bitcoin das exchanges. E inclusive aqui a gente tem um pico de outflow muito claro, foi o maior pico desde esse aqui de agosto. Então vocês notam aqui então que aqui já nessa queda por volta ali do Bitcoin a 42, 45 mil dólares, a gente teve ali então nessa queda mais acentuada que a gente teve nos últimos dias, a gente teve um outflow significativo do Bitcoin nas exchanges. Isso é muito positivo porque significa que algum player relevante comprou o fundo porque foi uma quantidade significativa de Bitcoin nas exchanges, ou um conjunto de pessoas ali compraram e tiraram das exchanges, mas com certeza pelo volume de Bitcoin também foram players significativos aqui que compraram esse fundo do Bitcoin e tiraram para carregar para o longo prazo. Isso aqui é muito positivo. E por mais que a gente esteja vendo esse pico aqui, por exemplo, essa linha verde aqui, que é um pico de inflow, se você olhar no macro, se você olhar na média, se você olhar no saldo, você vê que é continuamente decrescente aqui esse pico de inflow, outflow, essa relação, né? Na verdade, a gente está tendo então um outflow continuamente decrescente nas exchanges. É óbvio que a regulamentação ajuda que isso aconteça, as pessoas estão fugindo da regulamentação e isso ajuda que as pessoas saquem esses bitcoins da exchange, mas é um fato igualmente positivo sim, porque quem tira da exchange, acredite, essa pessoa está carregando por longo prazo, senão ela manteria lá para vender, porque ela tem liquidez imediata, é muito mais simples, muito menos burocrático do que você tentar fazer um P2P, que muitas pessoas nem sabem exatamente como é que se faz atualmente. Então agora vamos entrar numa coisa muito importante que você tem que ficar de olho, que é em relação à realização de lucro no mercado e a realização de prejuízo. Então a gente teve aqui alguns picos de realização de lucro durante essa corrida que a gente teve aqui do Bitcoin de 10 mil dólares para 65 mil dólares. Vocês notam que a gente teve aqui um pico de realização de lucro aqui nesse momento, o Bitcoin estava 40 mil dólares, e depois outro pico de realização de lucro quando o Bitcoin aqui já estava 50, 60 mil dólares. E posteriormente a isso, a gente teve aqui a nossa queda no Bitcoin de 60 para 30 mil dólares, e então nesse momento a realização de lucro ela foi diminuindo de forma significativa, e quando o Bitcoin esboçou se recuperar aqui nesse fundo o Bitcoin estava 29 mil dólares, e em agosto começou a recuperar. Então aqui quando o Bitcoin ele esboçou uma recuperação, a gente viu novamente uma realização de lucro, e muito provavelmente essa realização de lucro aqui veio justamente das pessoas que acumularam aqui nesse fundo do Bitcoin, mais ou menos aqui lateralizando por 3 meses em 30 mil dólares. E posteriormente a isso a gente viu uma nova realização de lucro significativa quando o Bitcoin alcançou aqui 67 mil dólares, ou seja, rompeu esse topo aqui anterior. Só que o interessante de notar aqui é que a gente está vendo continuamente uma realização de lucro decrescente, mostrando que o mercado cada vez menos está realizando lucro, ou seja, uma pessoa para realizar lucro nesse momento significa que ela comprou o Bitcoin a um nível de preço menor do que o patamar que a gente está agora. Ou seja, então foi uma pessoa que comprou Bitcoin ali de certa forma antigo, ou seja, não comprou Bitcoin no curto prazo, é uma pessoa que comprou Bitcoin ali no longo prazo. A Glassnode classifica o longo prazo como sendo uma pessoa que comprou Bitcoin há mais de 5 meses, e uma pessoa então para realizar lucro nesse momento, ela tem que ter comprado Bitcoin de certa forma num período aqui no mínimo, aqui nessa acumulação que a gente teve em 30 mil dólares para conseguir realizar lucro aqui, ou então foi uma pessoa que comprou quando o Bitcoin antes dele iniciar essa corrida de alta, e aí sim, com certeza é um holder de quem a gente está falando.